Você foi convidada para ser coautora do livro Apanhei e Não Morri. Vamos ter o link desse livro aqui embaixo. Como foi esse processo, Paula? Foi muito interessante, foi uma trajetória muito gostosa. Eu recebi o convite da Cris Raies, que são duas coordenadoras, a Cris e a Rejane, e a Cris me convidou e de cara eu me identifiquei com o tema. Achei que tinha tudo a ver, porque a gente vai percebendo que tem coisas que a gente sempre escutou. Eu tive uma infância muito tranquila, uma família que vivia em paz e vive muito bem até hoje, pais que continuam casados, aquela família bem tradicional, tudo certinho. Então, quando a gente olha e fala, ai, não tem nenhum trauma, porque a gente pensa em trauma, catástrofes, né, violência, acidentes, perdas muito grandes, e eu não vivi nada disso. Tive uma infância muito tranquila. Mas quando a gente vai olhar no detalhe, a forma de comunicar, o que é dito, as coisas que acontecem ali ficam. E, como diz o subtítulo, elas ecoam para a vida toda. E quando a Cris me trouxe a ideia do livro, falou o que era, ela falou, não, você pode pensar em alguma frase que faça sentido para você. Eu falei, não preciso nem pensar, eu já sei. E foi assim que eu entrei para fazer parte do livro. E foi uma trajetória muito gostosa, né? De remexer em tudo isso, parar para olhar e voltar nessas histórias. E depois ler os outros capítulos. Porque no fim a gente permeia ali por tudo isso, né? Por tudo que engole o choro, menina não come desse jeito, menina tem que ser assim. E a gente vai olhando para todas essas coisas que as pessoas colocam nas caixinhas e ficam falando pra gente, e que a gente depois repete e leva para os nossos filhos. E a gente para pensar e ver o prejuízo que isso causa. Então foi muito bacana essa trajetória. É interessante que as pessoas possam refletir sobre isso. Abrir esse espaço para essa reflexão, para esse olhar, e até vendo a situação ou experiências que outros fizeram, é um bom exercício, né, Paula? Com certeza, né? O meu capítulo, a frase é o que os outros vão pensar. Porque eu escutava muito isso. E essa frase não é por nós, é pelos super vizinhos. Recorrente. Então, qualquer coisa que ia fazer, mas o que os outros vão pensar? Ah, mas vai sair assim, o que os outros vão pensar? Tá chorando, o que os outros vão pensar? E chega uma hora que de tanto ouvir, ninguém precisa mais dizer. A vozinha já tá dentro da gente, né? A gente leva pra dentro. Sim. Anda aqui, né? Anda, em cima do ombro. Ela vem aqui, amiguinha, coladinha na gente. E a gente começa a antes de se olhar pra fora. Opa, o que vão pensar? Vou gravar um podcast, mas o que vão pensar? Eu tô ali, será que eu tô, né? E a gente vai levando isso pra todas as situações. E tá o tempo inteiro preocupado fora. E isso, assim, traz tanto prejuízo para a construção da criança ali nessa fase, quando ela tá escutando mais essas coisas. É a fase que ela tá se construindo como gente, como um ser separado do pai e da mãe. O cérebro tá em formação. E isso vai desconectando, essa especificamente, né, o que os outros vão pensar, vai desconectando da gente mesmo, para olhar mais para fora. Para olhar para fora. Para fora. E não pro si mesmo, né? Ah, o que você quer? Mas o que os outros vão pensar se eu quiser isso? Então talvez eu tenha que querer a outra coisa. Todo mundo quer ali, então eu vou querer lá também, porque é o que estão esperando de mim. E a gente vai parando de se perguntar, mas o que eu gosto? Mas o que eu quero? Mas para onde eu vou? E tá sempre com o olhar fora, buscando fora. E isso vai para a vida toda, né? Isso foi muito marcante nas gerações passadas e hoje começa a mudar. É a educação para o não ser, né? Não seja você. Sim. Seja o que você acha que os outros acham que você deve achar, né? Chama-se superadaptação isso, né? Isso é muito forte mesmo. E eu vejo assim, o que eu chamo de pais para fora, muitos pais estão tão preocupados com o que demonstram para os outros, e quase todo usuário de droga dependente que eu atendi na minha vida era filho de uma família em que os pais eram extremamente para fora e pouco para dentro. Sabe assim, o filho, eles falavam assim, mas vocês não estão preocupados comigo, estão preocupados com o que os outros pensam. Né? E isso é uma coisa que é tão maciça na sociedade, tão comum, que parece normal. Sim. Né? E quando começa a ver a mudança que vem vindo nesses últimos tempos, muita gente estranha. Né? Então, mas é importantíssimo que a gente faça o alerta sobre isso. Né? E isso, para mim, foi uma das coisas que me fez sair para buscar outras formas de educar os meus filhos.
foi me ver ali, quando eu me vi pondo meu filho de castigo, achando que ele ia aprender alguma coisa com aquilo, e aí eu falava, não pode ser assim. E teve uma vez que ele tava chorando, hoje eu entendo, de cansaço, tava esgotado, a gente entende o porquê de toda aquela birra, né? Ai, uma birra do nada. E ele começou a chorar muito, e eu baixei ele e falei assim, para de chorar que tá todo mundo olhando, o que vão pensar? E aí eu me vi verbalizando, repetindo. Um padrão. O que eu escutei a vida inteira. E depois daquilo eu falei, não pode ser assim. Né? E aí eu parei pra perceber que o que vão pensar não é dele chorando. O que vão pensar da mãe, que não é uma boa mãe, que o filho tá fazendo um escândalo no lugar errado, na hora errada. E era muito mais sobre mim do que sobre ele. Então aí eu fui percebendo todo o contexto. Então assim, foi muito bacana trazer isso pro livro como uma reflexão. E a gente vê que nem um pai acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou acabar com a autoestima do meu filho, eu vou passar o dia fazendo ele olhar fora. Não, tem sempre uma intenção positiva quando os pais trazem essas falas. Né? A questão é dessa fala, ela tem uma intenção positiva de fazer a criança aprender a se colocar, se portar bem, fazer parte de qualquer ambiente, de qualquer sociedade, que ela saiba circular ali, o que é válido em um lugar, o que não é no outro, mas ela esquece que a criança não está preparada para isso, não tem ainda habilidades sociais para fazer e lidar com todas as situações, com as próprias emoções, é um ser em formação. Então, trazer esse olhar para os pais, essa reflexão. Peraí, mas o que você está querendo? Então vamos buscar uma outra forma de fazer e de comunicar? Porque essa vai trazer muito prejuízo?